Olá, tudo bem? Está preparado para Apocalipse capítulo 2? Pois é, começamos ontem a nossa jornada no Apocalipse, aqui no programa Reavivados por Sua Palavra, da TV Novo Tempo, o canal da Esperança. Você pode nos acompanhar através das redes sociais e compartilhar também o programa com os amigos, não é? Com os vizinhos. Através do YouTube, o nosso canal é Reavivados por Sua Palavra NT. Vai lá, se inscreva, dê o seu like, clique no sininho para receber as novidades e também o Facebook, na TV Novo Tempo, né? A página da TV Novo Tempo, você encontra a gente por lá também. Todos os dias à 00h01, Davi, que é o nosso produtor, coloca lá o nosso programa. Você pode vê-lo em qualquer hora do dia e também da Novo Tempo, às 7 horas todos os dias, menos no sábado, que é às 5h30 da manhã, tá ok? Participe conosco, estude a Bíblia conosco, estude a Bíblia, arrume a cama, tome o de jejum e saia para ser Jesus para as pessoas. É isso que a gente costuma dizer. Estamos neste bonito lugar aqui, no Cevisa, nesse cantinho, perto do lago, um lugar encantador. Os dias são muito favoráveis aqui, sempre quando a gente vem gravar, os dias ficam bons aqui. E a gente gosta muito disso. Nós temos a alegria de poder levar até você o programa que estuda um capítulo da Bíblia por dia. Tá bem? Vamos lá? Vamos para o segundo capítulo? Só recordando, no primeiro capítulo, João começa com a sua primeira visão. Ele tem ali os candelabros, 7 candelabros, que significavam as 7 igrejas para quem ele estava escrevendo. Jesus andava no meio deles, com uma imagem simbólica de uma porção de coisas, não é? Cabelos brancos, olhos de fogo, a língua que parecia uma espada aguda, os pés de bronze, e desta maneira ele se colocava se impondo, né? Como alguém que tinha maturidade, como alguém que tinha firmeza com os pés, a palavra sendo uma força, os olhos que veem todas as coisas, e tinha na sua mão 7 estrelas que significavam os anjos de cada uma das igrejas, os ministros de cada uma dessas igrejas, não é? E ele resplandecia como um sol, uma linda visão de Jesus Cristo. E agora nós vamos entrar aqui no próximo capítulo, capítulo 3, capítulo 4 também, vamos falar dessas igrejas, uma pequena característica. Para cada uma dessas igrejas, João coloca aqui, inspirado por Deus, pelo Espírito Santo, ele coloca um elogio, né? Eu te conheço, você é isso, faz isso de bom e tal. Depois tem uma repreensão e aí tem uma bem-aventurança, aí tem uma promessa. Cada carta tem uma promessa, mas tem também algumas observações. Como eu disse no primeiro capítulo, a visão que estamos tendo para estudar o livro do Apocalipse ela é histórica, é uma interpretação histórica. Então, aqui são 7 eras. 7 eras que começam a partir do ano 30, 31, né, com a morte de Cristo, e vão passando até o final de todas as coisas. A carta à Laodiceia aborda um período que passa por nós estamos vivendo essa carta, um período histórico, e vai até o final de todas as coisas. Esta primeira carta ela vai até o ano 100 da nossa era, quando este livro foi escrito, não é? Mas, através do símbolo de uma igreja, então Deus faz essa representação não só da igreja, que era uma situação local, uma necessidade local, mas também que aponta para um período, uma era, 7 eras aqui. Por isso que é um livro profético, não é? E começa essa carta agora para Éfeso. Éfeso quer dizer desejável. Nesta cidade, se você se lembra, se não, pode buscar os capítulos anteriores lá para trás, mas havia adoração à deusa Diana, e eles vendiam aqueles amuletos, vendiam relicários, vendiam as imagens do templo, um templo muito famoso. E ali a igreja se estabeleceu com Áquila e Priscila, por 3 anos Paulo também esteve por ali. Está ventando um pouco, estou segurando a Bíblia aqui de uma maneira um pouco diferente. E ele começa dizendo assim: eu conheço as tuas obras. Quem está falando aqui é Jesus, né? É a carta de Jesus que Paulo envia para as igrejas. Eu conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, elogios, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaravam apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. Fala da perseverança, fala que esta igreja suportou a prova por causa do nome de Deus, o nome de Cristo, e não esmoreceu. Foi justamente essa época, até o ano 100, que houve uma perseguição muito grande, né?
Nero, em 64, começa a perseguir os cristãos de uma maneira assim muito assintosa. Então é a igreja que passou por esta fase, né? Esta fase difícil até o ano 100. Mas a mensagem que ele tem aqui diz, olha, tenho contra ti, agora então uma repreensão, que abandonaste o teu primeiro amor. Você não deveria abandonar o primeiro amor. Quando você aceita Jesus e parece que tem aquele primeiro amor, aquela empolgação, isso daí não pode passar nunca. Como no casamento, né? Cada vez o casamento tem que ficar melhor. Não assim, naquele tempo você me pegava na mão, agora não pega mais na mão. O primeiro amor é muito importante, ele deve ser um amor constante. Lembra-te, pois, de onde caíste e volta, arrepende-te, volta à prática do que você fazia e agora vem a promessa. Diz assim, ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso. A promessa para o futuro. Nós vamos voltar para o Éden, essa é a promessa. Então, parabéns, você não deixou-se levar pelas coisas que aconteciam de ruim, você se preservou, mas você perdeu o primeiro amor. Mas mantenha-se firme, que você, o que vencer, vai comer da árvore da vida. É uma promessa bacana. Carta a Esmirna, que é do período de 100 a 313, que antecedeu Constantino e o seu decreto para que todo o seu império romano se tornasse cristão. Então, do ano 100 ao ano 313, a igreja de Esmirna aparece aqui e vem um elogio. Parece que a tribulação era uma coisa bastante séria nesta igreja local e neste período de tempo. Então, conheço a sua tribulação no verso 9 e a tua pobreza, mas és rico. Então, a pobreza financeira, mas a riqueza espiritual da vida, mas és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não o são, sendo estes sinagoga de Satanás. Eles estão perseguindo vocês. Então aqui fala num verso bacana, ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. Fala nos 10 dias dessa tribulação, que se refere ao período dos 303 a 313, que foi uma perseguição bastante assintosa à igreja. E vem aqui a promessa ao vencedor, de modo nenhum sofrerá a segunda morte. Tribulação, sofrimento, mas a promessa é essa. Quem aceitar, quem vencer, quem ficar ligado a mim, não vai passar pela segunda morte. A terceira carta que nós vemos aqui é a carta de Pérgamo, que vai do período até 538. Não é? O anjo à igreja de Pérgamo, era uma cidade universitária, né? Estas coisas diz, que tens espada afiada de 2 gumes. Diz aquele que tem a espada, Jesus, né? Aquilo que João está vendo ali, né? Que viu. Conheço o teu lugar. Primeiro, eu conheço o teu lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás. Puxa, coisa pesada. E conservas o meu nome, e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, um fiel testemunha de Cristo, que foi morto entre vós, onde Satanás habita. Então ele fala um pouco de Balaão e tal, e dá aqui uma reprimenda. Arrepende-te, senão venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. O que acontecia nesse período? Foi um período negro, né? Um período em que a igreja se misturou tremendamente com os ditames pagãos. Ali, Constantino, que adorava o sol, quando se tornou cristão, entre aspas, ele foi batizado só no final da vida dele, mas nesse período, então ele mudou o dia do sábado de adoração para o dia do domingo, que era o dia do sol. A mudança foi feita aqui e ele prejudicou tremendamente a igreja. Aqui ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca. Quer dizer, você sofre, mas terá um novo nome, o nome que só você sabe por causa da sua experiência, pelo que você passou. Então passe por tudo isso. O trono de Satanás está aí. É um momento bastante difícil, não é? Porque a igreja agora se tornou única, se tornou o império igreja. Ela começou a crescer mais do que o império. Na realidade, depois o próximo período vai dizer isso, que a igreja de Tiatira, as raízes, que vai até o período da Reforma, 538 até 1517. E aqui diz assim, sempre dando uma ideia de quem está falando é Jesus, aquele que ele estava vendo, né? Aqui fala que tem os olhos como chama de fogo, os pés de bronze, é aquele Jesus lá do primeiro capítulo. Conheço as tuas obras,
o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras mais numerosas que as primeiras. Porém, tenho contra ti que vocês estão tolerando a Jezabel. Jezabel, que a si mesmo se declara profetisa. Além disso, a Bíblia diz aqui que ela seduzia as pessoas à prostituição e a comerem carnes sacrificadas aos ídolos. Então, que terrível a ação desta mulher. O problema aqui, então, tem que ver com prostituição, seguir a Jezabel, que é um nome que a gente já conhece da Bíblia, mas era alguém que estava vivendo aqui, era um símbolo também, mas alguém que estava vivendo nessa época. Bom, aí fala ao vencedor, no verso 26, que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. E com o cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Então, essa é a palavra do Senhor. Você vai ter o poder de influenciar as nações. Então, esse período foi um período bastante escuro, que foi até 1517, antes da Reforma. Ele que introduziu tantas coisas negativas na igreja cristã, como adoração a ídolos, a água santa, as indulgências, como mencionei. Foi um período negro da igreja. Mas há uma promessa para aqueles que vencerem. E Deus tem uma promessa para você e para mim hoje, em todas as nossas lutas. Estamos vivendo um pouco fora desse período, mas Deus tem algo para a gente. E saiba disso, não é coisa pequena. Deus tem eternidade para todos nós. Minha oração por você hoje é que você abrace essa eternidade, abrace a Jesus. Espero você no nosso próximo encontro. Um abraço.